Olá, aqui é o Pedro, mais uma vez bem-vindo aqui no canal sobre gostar de ler, de literatura. E nós vamos dar sequência. Primeiro vídeo nós falamos sobre o morcego, é só vocês entrarem e assistirem, do John Nesbo, sobre Nordic Noir, que é um subgênero de acordo com alguns autores, e de acordo com outros é um gênero ou uma modalidade, como eu prefiro dizer, do crime fiction, da ficção de crime ou ficção policial. E eu quero falar de um autor que ele é bem famoso assim no mundo anglo-americano, anglo-saxão, só que não é tão conhecido aqui no Brasil e deveria ser, porque ele é muito legal. As pessoas que gostam de literatura policial, que gostam de um suspense, e principalmente esse autor que é o Henning Mankell, que eu vou falar aqui, ele foi um dos considerados um dos precursores da terceira nova onda do romance policial sueco, o Henneman, que nós temos pela Companhia das Letras Um Passo Atrás. Então, voltando a falar sobre o Henneman, não é um romance policial só para você descobrir quem é o assassino. Mas o Henry Mankell, junto com a Marie Cheval e o Perralu na década de 60, depois o Henry Mankell na década de 80, Anne Holt, tudo, nós vamos falar desses autores e do gênero em geral, eles têm uma parte sobre o modelo, existe um modelo de Estado bem social, do nórdico, que todo mundo fala, o welfare state nórdico, e esse modelo começou a ruir nos anos 60, tudo. E essa literatura policial, ela é uma literatura policial crítica. Então, além dela ter a parte gostosa, que você tem um crime, você tem um mistério para resolver, ela tem uma parte que nivela aspectos da sociedade. Uma literatura que engaja nós na sociedade, que é diferente um pouco da ficção americana. Nós vamos falar depois, entrando nas diferenças da ficção detetivesca americana contemporânea. Então, Um Passo Atrás. Por que eu escolhi Um Passo Atrás? São, se eu não me engano, 10 ou 11 livros da série Wallander, de mais de 50 que o Henry Mankell escreveu. E Um Passo Atrás, eu acho que é o sétimo livro da série. Só que não é uma série cronológica, assim, que você precisa ler um para entender o outro e vai. É uma série antológica. Cada livro contém uma história em si, mas é legal começar Assassino Sem Rostos, que é o primeiro, Os Cachorros de Riga, que é o segundo, e Leão Branco, terceiro, enfim. E você indo, vendo como que o personagem principal, como que nós vamos fazer com o John Nesbo aqui, que o próximo vídeo será sobre Baratas, que é o segundo romance dele, do detetive Harry Hole, como que ele vai desenvolvendo a escrita tudo. Mas do Henry Mankell, eu vou dar uma breve introdução. Ele vai contextualizar um outro aspecto do gênero policial, do crime fiction, do Nordic Noir, que é a parte interiorana. A gente tem a urbe, a gente tem a cidade como importante no gênero policial, e com essa tradição do nórdico, o noir vem justamente disso, dessas paisagens exóticas que muitas vezes são colocadas na capa. Nós vemos aqui uma capa meio assim da Anne Holt, que tem aqui umas capas cheias de gelo e tal. Nas capas norte-americanas fica bem evidente essa coisa exótica, assim, dos países escandinavos, que seriam a Noruega, Suécia, Dinamarca, e os países nórdicos, você inclui a Islândia e a Finlândia dentro dessa conexão, desse modelo. E o Henry Mankell, ele vai numa província que é bem no sul da Suécia. Se você pegar um mapa da Escandinávia, ela fica no norte da Europa. Tem a Noruega e a Suécia. E ele escreve numa cidadezinha que é Stad, chama. É uma cidadezinha muito pequena. Depois coloque no Google Maps lá, que dá pra ver, ficou bonita, ficou
virou uma cidade turística por causa dos romances dele, da série Wallander, que existiu uma série sueca, depois uma série inglesa, feita pela BBC, série Wallander, que é o detetive protagonizado nesse livro aqui, Um Passo Atrás, que nós já falaremos dele. E ele traz umas questões importantes que na década de 90 estavam emergindo na Suécia, já vinha emergindo diante, mas, por exemplo, o problema do racismo, o problema da imigração. Então, como às vezes as pessoas eram intolerantes com isso, então ele traz à tona esses problemas. Então, a parte crítica, através disso, e a parte da violência seria a nossa parte, vamos dizer assim, fantástica do Nordic Noir, porque são sociedades onde tem baixo índice de violência e hoje é a estética que mais está bombando no mundo. E uma boa entrada para quem não conhece assim o Nordic, o Henning Mankell, que quem quer ver o Nordic Noir, como começou, que o Henning Mankell é um dos pioneiros, eu acho uma boa entrada Um Passo Atrás, para quem gosta de policial, para quem gosta de um policial clássico, assim, porque a gente começa com 3 jovens numa festa de solstício de verão, lá na Suécia, que é em 96, é o ano que se passa o livro, que é bem comum eles fazerem isso, e o narrador, ele vai observando, ele é o narrador de fora da história, terceira pessoa, e ele focaliza o assassino primeiro, que o assassino está observando os jovens e vai acontecer um crime. E depois vai acontecer um outro crime, também com um membro da polícia, aí eu não vou falar o que, vocês leem nesse livro Um Passo Atrás, que vai ligar e colocar o Kurt Wallander dentro dessa história. Mas o interessante é como o Mankell vai construir o Wallander, porque nós vemos aqui o Wallander que ele tem diabetes, então ele lidando com esse problema da diabetes, nós vemos um detetive mais humanizado, não um super detetive como o do Sherlock Holmes, o Dupin, do Edgar Allan Poe, ou da Agatha Christie, o Hercule Poirot lá, que eram os caras do raciocínio, da razão, não precisava nem na cena do crime, que ele já resolveu o crime. Aqui não, eles precisam ir de novo, eles têm intuição. O Kurt Wallander é um detetive que tem bastante intuição para resolver os crimes, ele tem diabetes, ele não quer falar muito para os parceiros que têm diabetes, é muito interessante. E o assassino sempre está um passo atrás dele. É muito interessante descobrir como que o assassino sempre esteve com eles, assim, entre aspas, assim. Eu recomendo muito esse livro do Henning Mankell, Um Passo Atrás, da editora Companhia das Letras. O assassino sempre esteve com eles, é um livro de um fôlego único, e ele é bem regionalista, assim, regionalista universal, porque ao mesmo tempo que ele trata das questões regionais da região da Scania, da Suécia, uma região bem do sul, na obra total do Wallander, do Henning Mankell sobre o Wallander, ele também trabalha questões universais do ser humano, questões existencialistas. O Wallander se preocupa bastante com a existência, por que ele está vivo, o niilismo é uma coisa importante, por que ele é policial, por que ele faz isso. E algumas semelhanças, tem umas semelhanças com o Harry também, do John Nesbo, que tem aquele vazio, aquele instinto de querer caçar. Mas o Wallander aqui do Um Passo Atrás é um detetive que você vê alguns defeitos dele, assim, e isso é legal no herói, assim, vamos dizer assim, no protagonista. E a história ela vai mantendo até a página 400, assim, que é um livro até grosso, tem uma edição bonita da Companhia das Letras, uma edição capa verde, bonita aqui está o Henning Mankell, escreveu O Homem de Beijing também, que não faz parte da série do Wallander. E eu recomendo bastante esse livro para quem está aí na quarentena, para quem quer ler uma literatura de entretenimento e também refletir, conhecer os outros países, como que outros povos pensam, porque
eu sou assim, formado na área de antropologia, então a gente estuda bastante o outro. E tem um norueguês, um autor norueguês, que eu não me lembro agora a área, se ele era sociólogo, filósofo, que ele fala que a literatura policial é a melhor etnografia que você tem de uma sociedade. Antes de você ir para um país, é bom você ler literatura policial do país, porque você vai ter um raio-x do país. Então o Henning Mankell faz isso e trazendo várias questões, vários elementos importantes da Suécia nos anos 90, que é o ano que ele escreve a série do Wallander e fundamenta também Pilariza Nordic Noir. Fica a indicação, vocês encontram pela Amazon, esse livro aqui da Companhia das Letras, que eles fizeram o prazer de trazer esse. Eu sei que tem Leoa Branca, Assassinos Sem Rostos, eu sei que tem na Amazon também, um preço barato, mas eu não sei se é da companhia. Então é essa dica, um abraço e tchau.